Olá, Nanupsi! Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje eu queria falar para vocês sobre como que a gente pode compreender melhor o impacto das queixas, das falhas cognitivas no cotidiano. Isso é extremamente relevante, importante dentro da nossa prática, porque a gente precisa claramente diferenciar da existência de forças e fraquezas cognitivas que não necessariamente geram impactos significativos no dia a dia das pessoas, para aquelas queixas e aquelas dificuldades que realmente estão provocando algum tipo de prejuízo, algum tipo de transtorno, algum tipo de impacto significativo na funcionalidade, no cotidiano dos nossos clientes. Então, por exemplo, é muito comum que adultos tenham queixas atencionais, mas que elas sejam significativamente comparado, com outras pessoas com transtornos, às vezes menores, com menos prejuízos no cotidiano, com menos impacto. Então, entender a relação entre as dificuldades cognitivas e comportamentais que estão sendo trazidas e o que elas provocam no dia a dia dessas pessoas tem uma relação direta com o que a gente vai concluir na nossa avaliação, Então, não dá muito para pular dessa parte, Então, se eu não tenho clareza do impacto funcional que aquelas dificuldades trazem na vida daquela pessoa, eu tenho pouco poder de conclusão e de o que sugerir de condutas também que faça sentido, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é para a gente abrir o nosso leque sobre o que é um impacto funcional. Às vezes eu vejo os profissionais muito apegados a escalas, que são padronizadas, mas que têm perguntas que são muito gerais a respeito de impactos funcionais. Elas são importantes, elas são muito relevantes, elas têm um papel importante na nossa avaliação, ou seja, elas nos auxiliam, mas a gente não pode se ater exclusivamente a elas para entender o impacto daquelas dificuldades no dia a dia da vida de cada pessoa. Porque o impacto que uma dificuldade cognitiva em um determinado domínio provoca vai variar um pouco de acordo com o que aquele domínio tem de papel central ou não na vida de cada pessoa. Então, se a gente pega pessoas adultas, ou pelo menos, por exemplo, idosos que têm determinadas atividades de lazer, ainda trabalham, têm determinadas atividades acadêmicas, determinada dificuldade em determinado domínio vai ter um impacto diferente na vida dessas pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um hábito de leitura, pode ser que uma dificuldade de, já ali inicial de memória operacional, esteja dificultando que ela execute o seu lazer, o seu hobby, Por exemplo, que ela se mantenha uma leitora assídua, ativa, frequente, como ela sempre foi. Mas pode ser que essa mesma dificuldade numa outra pessoa se manifeste em outras dificuldades de um automonitoramento muito maior, por exemplo, ao cozinhar, ou a exercer algum outro tipo de atividade mais doméstica. Então eu preciso ter esse tipo de informação sobre o que essa dificuldade tem provocado na vida de cada pessoa. E aí talvez você esteja se perguntando, Laís, mas como que eu faço isso? Pergunte claramente para as pessoas, Sejam diretamente para o seu cliente, para os seus informantes. Essa dificuldade que você está me dizendo, ela traz qual tipo de prejuízo? Ou qual tipo de dificuldade? Ou ela impacta, melhor até de forma mais neutra, ela impacta o dia a dia de vocês, ou dessa pessoa de alguma maneira? E às vezes vocês vão ouvir sim, não, ou sim, como? Por exemplo, se uma pessoa está com algum tipo de esquecimento de memória episódica, E aí ela está, por exemplo, pagando a mesma conta 2, 3 vezes porque não registra que já fez esse tipo de pagamento. Às vezes a pessoa vai dizer, olha, tá trazendo impacto que é financeiro, porque ela vai lá, paga 2, 3 vezes a mesma conta, a gente tem que, a gente perde dinheiro, tem que ficar indo atrás para reaver esse dinheiro, então tem um impacto que é financeiro, tem um impacto que é de tempo, tem um impacto de manifestação de recursos para reaver esse tipo de dinheiro. Então, tá vendo? Tem um prejuízo ali que talvez não seja diretamente perguntado nessas escalas, mas que já está acontecendo. Então, quando a gente pergunta para as pessoas o que essas dificuldades têm provocado no dia a dia, o quanto elas têm, de alguma forma, atrapalhado ou não o funcionamento regular, das atividades de lazer, as atividades laborais, as atividades familiares, sociais, a gente começa a entender o impacto que isso está trazendo. Eu abordei aqui, e isso me lembrou, inclusive, um outro ponto, que às vezes dificuldades, por exemplo, de algumas pessoas com demência, com quadros, entre aspas, menos frequentes, como uma demência frontotemporal variante comportamental, às vezes as dificuldades em cognição social geram impactos em aspectos do cotidiano e do funcionamento delas que não são cozinhar necessariamente, não é manejar financeiramente no primeiro momento, não é poder sair e fazer compras sozinhos ou não.
Às vezes o impacto que essas dificuldades estão associadas tem a ver com ser responsivo afetivamente às pessoas, o quanto estão sendo empáticos nas suas interações sociais, o quanto isso, né, talvez a mudança do comportamento, a dificuldade de empatia agora, uma menor cognição social, está associado, por exemplo, a mais brigas familiares, a um desencontro entre os parceiros, né, que antes talvez conviviam bem e agora não estão convivendo mais. E reparem que isso não são normalmente perguntas que existem nas escalas. Então, mas esse tipo de alteração tem provocado prejuízo no dia a dia. Tá vendo? Então a gente precisa estar atento a isso, saber levantar essas informações e, juntamente com as escalas que existem, construir uma imagem sobre o quanto essas dificuldades e essas queixas estão impactando o dia a dia dessas pessoas, para que a gente possa ter clareza em indicar se isso está ou não numa intensidade significativa clinicamente, que possa sinalizar sim um transtorno ali associado ao todo do quadro que essa pessoa apresentar, tá bom? De perfil. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho da ideia, né? E que fique um pouco mais claro para que vocês, de alguma forma, detalhem, busquem mais essas informações além das escalas durante as suas anamneses, entrevistas, né? E no decorrer da avaliação, tá bom? Então, se você gostou, curte, compartilha, me siga aqui, se inscreve no canal, né? E te espero para o próximo. Tchau, tchau!